Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso encontro Matemática e Ensino Médio, aqui no Campus Vitória. Sejam todos muito bem recebidos. Apesar de esse ser o nosso 7º encontro, a gente faz esse evento desde 2015, agora por conta da pandemia e do isolamento, ficamos ainda mais próximos. Então, agora, essa atividade que antes era uma atividade de ensino, agora também é uma atividade de extensão. Então, vocês que não são do campus, sejam também todos muito bem-vindos. E como é uma atividade de extensão agora, eu queria que o Christian, por favor, o diretor de extensão, Christian Mariani, que ele desse as boas-vindas a vocês para a gente começar o nosso evento. Ei, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite dessa abertura. Tá? Meu nome é Christian Mariani, eu estou diretor de extensão, sou professor da mecânica lá do Campus Vitória, e é um prazer muito grande estar aqui, né? Trago também um boa tarde, um abraço do nosso diretor-geral, o professor Hudson Corvo. Não pôde estar presente, né, mas ele mandou um abraço a todos e os cumprimentos do campus, tá? Esse evento começou com eu recebi um e-mail de um rascunho da professora Cláudia falando: eu queria fazer um evento assim, ó, botar todo mundo para assistir. Aí eu falei assim: mas Cláudia, aí quando eu fui perguntar, ela já tinha mandado o projeto final, já estava avaliando já, e a coisa, será que dá tempo? Eu falei: vai dar tempo sim. Então, toda essa estrutura que a gente monta, que a gente trabalha, quero cumprimentar também os palestrantes e toda a comissão, né, de execução desse evento. Maravilhosos, parabéns pela iniciativa. É isso aí, a matemática está no cotidiano, está no dia a dia, está nos memes, e a gente vai se divertir muito hoje. Adorei a ideia, Cláudia, parabéns a todos. Eu acho que isso a gente tem que realmente descontrair e aprender ao mesmo tempo, né? É um momento tão tenso, é um momento também da gente poder arrumar formas de poder inteirar de uma coisa muito leve, ok? Deixo o meu abraço aqui, eu vou aproveitar a apresentação dos meninos e ficam todos à vontade, aproveitem o evento. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, viu, Christian? Pois é, eu vou continuar falando, então, desse evento. A gente está... Primeiro, eu não apresentei o meu colega, o Leandro, que é o nosso intérprete de Libras, tradutor e intérprete. Você tem um nome, um sinal, né? Leandro Primo. E, além do Leandro, a gente vai ter também a Carol e a Mitz, que eu até ia falar o sobrenome deles e eu não falei. Carol, Leandro e Mitz estarão conosco fazendo a tradução. Eu queria contar rapidamente desse evento e dizer que é isso que o Christian falou mesmo. A maior parte dessas edições foram conversadas, planejadas por mim, pelo professor Douglas, muitas delas lá na cantina da escola, entre um bate-papo e outro, conversando, merendando com os alunos. E esse evento também foi assim, né? Foi um recreio virtual. A gente falou: saudade a gente tomar um café junto, e a gente veio tomar um café à distância. E surgiu essa ideia, e vocês vão conhecer ao longo aí, né? Todos que estão na execução contribuíram na gestação, no planejamento dessa ideia. Como eu já falei, eu sou professora Cláudia, sou do IFES Vitória, né? Eu estou coordenadora desse evento, mas ele está acontecendo com a participação do grupo de pesquisa em História da Matemática e Saberes Tradicionais, o GHMAT, que está à frente, mas, na verdade, muitos colegas estão colaborando, como eu já falei. Os nossos colegas do NAPNE, Núcleo de Apoio, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, onde trabalha o Leandro. Queria agradecer ao Christian, né, da extensão, todo o suporte dos queridos da comunicação. A gente não sabe fazer as coisas, a gente pergunta, eles vêm aqui ajudar. Então, a Cristina, a Fernanda, a Flávio, o Bernardo, muito, muito obrigada pela paciência de vocês, tá?
Enfim, a toda a coordenadoria de matemática, porque cada café tomado com o Douglas passa por tudo que a gente vem aprendendo junto e construindo na coordenadoria, nas nossas concepções, no que a gente acredita que seja fazer matemática e fazer educação matemática. E foi o que o Christian falou, a gente acredita muito nessa matemática leve, que diverte, que faz as pessoas felizes. E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje, que todo mundo se divirta acima de tudo, que seja um momento realmente de descontração, de alegria, da gente rir e se divertir usando matemática. Eu tinha convidado também alguns alunos que participaram de outras edições. Eu não sei como é que está aí, talvez, não sei se Larissa e... Deixa eu só fechar aqui um som que está... Não vai dar microfone. Se a Larissa e a Bárbara conseguem ver, mas eu chamei o Caio falou que viria. Coisas do afastamento também que a gente consegue, né? É a Larissa que hoje está trabalhando aqui com a gente, e eu não sei quem mais está por aí, mas a gente tem muitos alunos, né? O Gabriel falou que é tudo macaco velho, a turma dos alunos. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, divirtam-se, tá? Vocês não vieram aqui me ver, eu tenho certeza disso. Vocês vieram ver quem, afinal? Como é que vai ser a nossa dinâmica? A gente vai discutir, brincar, rir, ou aprender a rir. Eu falo que nem todos os memes eu entendo. Aí os meninos têm que me ensinar, porque eu não conheço os personagens de série, coisa e tal. Mas quem vai falar para a gente são os alunos Pedro Meirelles e Pedro Schneider, que são do curso técnico em mecânica, integrado ao ensino médio aqui do IFES Vitória. E, excepcionalmente, nessa edição, a gente vai ter um ex-aluno nosso, que é o Gabriel Lu, que agora está fazendo matemática na USP. Foi uma feliz surpresa também ele ter escolhido matemática e estar aqui com a gente. Tá? No mais, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada à SBEM, que divulgou o nosso evento, ao CA da Literatura e Matemática. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aproveito o encontro. Eu vou chamar, então, o Pedro Meirelles para ele começar a conversar com vocês. Pedro? E professora, eu estou abrindo aqui a webcam. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de começar falando que para valorizar os professores de vocês no EAD, porque o nervosismo que dá de apresentar alguma coisa para um público online é bem maior do que num palco cheio, pelo menos na minha experiência pessoal. Mas eu gostaria de, assim, aproveitando a fala da Cláudia, fazer total coro a tudo que ela falou até agora, porque hoje a ideia do encontro, né, é exatamente isso, é tornar uma espécie de encontro no recreio e uma discussão super leve, super tranquila. Hoje não é dia da gente parar, debruçar em livro, hoje é dia de deixar tudo isso para lá e se concentrar naquilo que realmente importa dentro da matemática, que são os memes, ou alguma coisa próxima disso. Então, eu vou abrir aqui. Eu sei que a plateia está toda vibrando pelo Gabriel ali, já dei uma olhada, mas a minha parte é do Pedro também. Eu tenho certeza que vai atender a expectativa de vocês. Mas, então, acho que dá para a gente começar, né? Para a gente começar a trazer uma coisa, uma análise, né? Uma espécie de introdução a tudo que a gente pretende falar hoje, eu trouxe para a gente, no nosso slide, E só um momento, gente, eu acho que não carregou o slide. Ok. Obrigado. Tá, então tudo bem, carregou o slide, eu achei que não tinha carregado. Mas então vamos lá. Eu acho que a maioria que está assistindo provavelmente já deve ter visto rolar em alguma rede social esse estilo de meme, mas viralizou muito recentemente essa série de fotos que surgiram com o presidente Donald Trump, que entregando esse papel para esse assessor, essa outra pessoa que está junto com ele, a pessoa olha o papel, lê alguma coisa absurda,
e olha com essa cara de desgosto que a gente vê no último quadro. Eu, honestamente, de todos os memes que a gente procurou até agora, esse daqui foi um dos mais divertidos que eu encontrei, porque não só pelo teor extremamente simples dele, mas que trata de uma coisa bem interessante, né? Se a gente for parar para pensar, para a gente entender o que está acontecendo aí, primeiro a gente tem que engolir uma verdade que, igual esse pessoal aí que defende que a Terra é redonda, a gente tem que aceitar que os professores hoje em dia querem que a gente aceite que existe raiz de menos um. Isso é, gente, extremamente complexo. Eu não, honestamente, mas brincadeiras à parte, para quem não sabe, né, dentro da matéria de números complexos, a gente tem o que a gente chama de unidade imaginária, né, que é o i. E o i equivale exatamente à raiz de menos um. Ou seja, i ao quadrado equivale a menos um, como a gente pode ver até aí na foto que tem uma piada super passada, né, que é o por que não podemos ficar juntos é complexo, mas trata de um assunto, assim, super simples, mas extremamente engraçado, porque quando a gente volta para Pitágoras, por exemplo, né, em um triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, como a gente vê aí, inclusive para os alunos do Douglas, parece que isso já foi uma questão recorrente, a gente tem exatamente essa situação, né, i ao quadrado é exatamente menos um ao quadrado é 1, então a hipotenusa ao quadrado tem que ser 0. Então, é isso que eu digo, né? Querem que a gente engula que menos um tem uma raiz quadrada, então vai acontecer alguma coisa mais ou menos nesse estilo, né? Mas, enfim, eu acho que é bem interessante a gente poder aproveitar essa situação de risada, porque o propósito do encontro hoje, é exatamente aquilo que a Cláudia falou, né? Tornar essa conversa o mais leve possível, mas conseguir tirar algum proveito matemático dessa situação. E a gente está aqui para mostrar que mesmo sendo imagens de leitura rápida, né, que você precisa de pouco tempo para absorver, você pode tirar muita coisa dela. E a gente tentou trazer isso nos memes que vão vir a seguir, né, que é exemplo desse aqui. Para aqueles que são fãs de Star Wars já sabem, mas para quem não conhece, sempre vale dizer, esse orelhudo aí que a gente trouxe é o Mestre Yoda, né? Ele é um personagem da franquia Star Wars, e essa fala dele se remete ao último filme, O Retorno de Jedi, quando eles falam que existe outro Jedi, né, que no caso é a Princesa Leia. Mas, enfim, o meme diz o seguinte: alguém alega ter uma lista de todos os primos, e Euclides diz, existe outro. Assim, eu acho que antes de discutir o formato, né, o conteúdo do meme, eu acho extremamente gratificante a gente parar e ver como que mesmo sendo criações muito próximas uma da outra, como por exemplo a gente tem nesse meme aqui embaixo, que foi viralizado depois de uma campanha que o Bernie Sanders, que é um político norte-americano, fez toda uma fala em cima de eu estou aqui novamente pedindo seu suporte. A internet viralizou isso e mudaram a fala deles de todas as maneiras possíveis. E aí a gente trouxe um exemplo que a construção é muito parecida com o do Yoda, né? Trata um pouco que todo mundo enfrenta, todo mundo conhece a emoção de chegar na sala pedindo pelo dever de casa. Pedindo pelo dever de casa. Esse segundo, para a gente ver como que a internet ela é recheada de criatividade. E como que a internet é recheada de criatividade. E além disso, como alguns usuários da mesma tem um tempo de sobra bem grande para criar essas coisas. Então, agora vamos voltar, laçar o nosso conteúdo mesmo e tratar da questão matemática. Né? O meme diz
que alguém alega ter uma lista de todos os números primos. Euclides diz que existe outro. Referência a Euclides, que em escultura de mármore, ele foi um matemático que viveu por volta de 300 a.C. E ele conseguiu, nessa época, provar que tinha esses números primos. E eu trouxe aqui um exemplo bem simples para a gente pensar. Né? Assumir esse conjunto de primos de 2 até 11. Que o produto desses primos por mais um, a gente vai notar que ele não é divisível por nenhum elemento de P. Porque só sobrar um. Ou seja, ou N é um número primo, cujos fatores, ou seja, no final das contas, a gente tem algum crime que não está na lista. Dessa maneira, gente, simples, quando a gente para para analisar essa maneira, a gente tem uma prova de uma extrema importância e um conteúdo que não é necessariamente abordado, né? Então, não lúdica, mas extremamente importante e traz um pouco diferente dos conteúdos que a gente está acostumado. A gente vê que dá para a gente tirar bastante coisa nova dessa análise de memes que aparentam. E agora eu vou aproveitar a situação para passar a fala para o meu amigo Pedro Tonin, que vai dar continuidade à apresentação. Eu acho que o Pedro está conectado lá. A câmera, é isso, Pedro? Só um segundo. A gente aguarda um pouquinho. Enquanto a gente agradece, o Caio realmente veio, a turma do Gabriel está por aí, meus alunos fofos, ela não está traduzindo na tarde? Ela está, sim. Lá, 7h15, de mecânica, o Igor, nós falamos da licenciatura. E um monte de gente que está. Agora o Pedro conseguiu resolver aí, né, Pedro? Fica à vontade. Muito bem. Boa tarde, gente. Eu sou Schneider. Eu vou estar falando aqui com vocês, dando continuação à apresentação do Pedro e à matemática que importa. O Pedro fez uma reflexão muito interessante sobre como a gente pode tirar que a gente encontra na internet, né? Fala dele, tudo que ele dá e olhar sobre fatoriais. É um meme. Esse é um exemplo de um meme que, bom, eu vou primeiro explicar a operação de fatoriais, né?
o fatorial, que é é uma operação matemática e representa a multiplicação de todos os números entre 1 e n. Então, 5 fatorial é a multiplicação de 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. E a brincadeira nesse n é com a operação inversa de fatorial, né? Que ele define aí nesse como sendo esse ponto. O interessante da gente falar sobre isso é que, bom, a operação inversa do fatorial não é uma interrogação, embora, sim, mas de qualquer forma, esse tipo de meme, ele não nos leva a uma reflexão tão profunda como a que o Pedro trouxe pra gente. Ele não leva a gente a pensar em alguma relação matemática que a gente encontra, alguma coisa. É só um pouco de diversão matemática que a gente tem e que a gente pode encontrar na internet e dar uma gargalhada. Com essa pessoa em específico aí, ele é muito utilizado. Existem vários deles. E geralmente o tipo de meme é no quadro de cima ser colocado uma foto de algo que faz sentido, né? Como, por exemplo, no slide anterior, o meme, ironicamente, recusa esse conceito. E embaixo a gente encontra, né, alguma coisa absurda, como a gente pode ver também nesses outros exemplos aqui, e o meme também, ironicamente, aceita esse conceito que seria, em algum outro momento, a subversa do fatorial. Mas, de qualquer forma, como eu disse, esse tipo de meme aqui é uma versão simples e matemática e não leva a gente a refletir sobre muita coisa. Um outro meme que me levou a refletir sobre esse aqui. Mas a gente tem traduzido aí no slide, ele faz duas imagens. Né? Dizendo que a roça dele fala uma barulhante cachalote, enquanto do outro lado a gente tem os matemáticos que estão pedindo ajuda porque eles não conseguem diferenciar se esses dois nós ou não. Ele já requer um prévio, né? Dos campos da matemática, especificamente do campo da topologia. A topologia, a gente pode ver ela como sendo uma extensão da geometria. Então, ela estuda as transformações no espaço. E a teoria dos nós é uma sub-área, né? É uma área de estudo da topologia, e ela estuda os nós matemáticos. O que são os nós matemáticos? Nesse próximo slide aqui, a gente tem à esquerda a representação em diagrama de um nó matemático, né? Essa é a notação que eles geralmente usam para representar os nós. E aqui a gente tem uma representação tridimensional de como a gente visualizaria esse nó, né? Os nós matemáticos, eles não são iguais aos nós reais. Quer dizer, não aos nós reais, né? Eles são reais, mas eles são diferentes da nossa concepção de nó. Um nó matemático, ele é uma linha em formato de loop. O que isso significa, então, né, que você não consegue separar ela em duas pontas, e essa linha faz uma certa quantidade de sobreposições. Então, como por exemplo, nesse nó do trevo aqui, a gente pode ver que aqui a gente tem uma sobreposição de duas partes dessa linha, aqui a gente tem uma sobreposição de outra, e é isso que define um nó matemático, né? E dentro dessa teoria dos nós, um dos desafios que mais tomam o tempo dos estudiosos dessa área é a definição de se um nó
de se dois nós são ou não congruentes. Ou seja, voltando aqui na imagem do próprio meme, a gente pode ver os dois nós que eles mostram aqui. Aparentemente, para a gente que está olhando, eles podem ser, eles são bastante diferentes, né? Eles parecem diferentes, enfim. Mas as interações matemáticas, né? As propriedades matemáticas que eles têm, podem ser iguais dentro da teoria dos nós. Então, é um desafio muito grande, porque você tem dois nós que parecem completamente diferentes, mas, na verdade, têm as mesmas propriedades. Então, essa determinação da congruência entre os nós, ela é extremamente importante. Passando agora para o... Bom, mas esse aqui foi um exemplo de um meme, né, que levou a gente a uma reflexão sobre assuntos um pouco mais avançados da matemática. Não temos por que entrar muito em detalhes sobre a topologia aqui, até porque é completamente fora do escopo que nós, alunos de ensino médio, conhecemos. Mas, enfim, só ele leva a gente a ter a curiosidade de pesquisar sobre algo que a gente não conhecia, né? Uma pessoa que olha aquele meme e que não entende muito bem, e que não entende o que está ali, pode ser levada a pesquisar sobre o conteúdo do meme e descobrir alguma coisa que eles não conheciam. Mas eu acho que o melhor exemplo de um meme que me levou a pensar foi um que eu vi e que ele é muito atual, né? Como a gente pode ver, ele faz alusão ao distanciamento social e como vocês podem ver, ele remete a, por exemplo, uma placa que algum estabelecimento, por exemplo, um restaurante teria, dizendo que todas as pessoas devem manter uma distância de pelo menos 1,5 metro entre si, para evitar o contágio, né? O que acontece? A palavra-chave da interpretação desse meme é esse pelo menos. Mas, se você interpretar essa distância como uma distância absoluta e você parar para olhar ele puramente pelo viés matemático, essa imagem ela parece completamente absurda, né? A gente fez até aqui uma brincadeira, o soco diário na cara de Pitágoras. Não podemos ver aqui que a gente tem um quadrado de lados de 1,5 metro, e que aparentemente o desenho está dizendo que as diagonais desse quadrado também possuem comprimento de 1,5 metro, o que em um plano 2D, em uma folha de papel, seria, né, impossível, por causa do fato de que a gente pode dividir essa figura em 2 triângulos retângulos, né? E, bom, enfim, a diagonal teria que ser maior do que os lados do quadrado. Mas, como a interpretação do meme também tinha uma palavra-chave que levava ele a poder ser interpretado de uma forma mais engraçada, essa interpretação também tem uma palavra-chave, que é num plano 2D. Eu devo confessar que eu também não tinha feito essa relação quando eu vi o meme pela primeira vez, mas uma coisa, inclusive, muito interessante de se fazer quando você vê um meme que você não entende é olhar os comentários. Eu não achei que eu não tinha entendido o meme, para ser muito sincero. Eu achei que eu tinha visto, e ele parece bem simples à primeira vista, né? Vemos que as diagonais são do mesmo tamanho dos lados e... Bom, mas enfim. Aí, quando eu abri os comentários, eu vi uma pessoa que tinha feito um comentário dizendo que se 2 dessas pessoas estivessem em plataformas elevadas do chão, isso não aconteceria. E para a gente visualizar melhor, eu trouxe aqui um vídeo para a gente ver. Vamos colocar ele aqui agora, que vai dar uma visualização melhor do que eu quero dizer. Então, aqui no começo, a gente pode ver que a gente tem uma disposição parecida com o que a gente tinha antes, mas se a gente virar a câmera um pouco para baixo, a gente pode ver que aquela questão que a pessoa tinha falado, das 2 pessoas elevadas do chão. Com essas 2 pessoas elevadas do chão, a disposição fica como se elas estivessem nos vértices de um cubo.
E como a gente sabe, né, as diagonais de um cubo, como o cubo, todas as suas arestas têm o mesmo comprimento, as diagonais do cubo também têm o mesmo comprimento. Então o que resulta disso é que as diagonais têm os mesmos comprimentos. E como a gente viu, a separação entre cada uma das esferas no vídeo era de uma diagonal. Voltando aqui, então, para o slide. Então, voltando aqui para o slide, a gente tem o seguinte, né? Aqui uma imagem do vídeo, a gente pode ver, nós temos uma pessoa aqui, essas duas estão elevadas na plataforma, e duas outras pessoas no chão. Aí está um pouco difícil de ver nessa foto, mas a gente tem uma diagonal aqui, uma outra vindo por aqui, e a distância entre esses dois aqui em cima é a diagonal da face superior do cubo. E se o cubo tiver 1.06 de aresta, pelo teorema de Pitágoras, que a gente tem aqui, né, um triângulo retângulo, como eu disse, a gente pode dividir as faces desse cubo em dois triângulos retângulos, então essa seria uma aresta do cubo e essa outra aresta do cubo. Se o lado do cubo for de 1.06, a gente sabe que a diagonal ela vai ser, não exatamente, vai acabar sendo uma aproximação, mas ela fica aproximadamente 1,5 metro. E nesse caso aí, enfim, a gente pode ver então que um meme que ele tinha um propósito, a placa foi feita com um propósito, de dizer que as pessoas têm que ficar a pelo menos 1,5 metro de distância um do outro, mas para o efeito do meme, ele foi interpretado como a distância absoluta, mas mesmo sendo interpretado como distância absoluta, a gente pode fazer uma visualização mais a fundo ainda dele e perceber que isso é, na verdade, possível nas 3 dimensões que a gente tem, que não seria possível nas 2 dimensões que o papel proporciona para a gente. Então, isso é muito interessante. Esse é um exemplo de um meme que fez a gente parar para pensar, né? Sobre como, às vezes, quando a gente está olhando alguma coisa na tela do celular, que é tanto um plano quanto uma folha de papel, como a gente, às vezes, esquece que a gente vive nas 3 dimensões, né? Mas agora, passando desse meme, a gente vai falar sobre um outro exemplo de um meme muito bom também, que leva, eu acredito, que nos leva a um problema mais interessante dentro da matemática, que é o problema de Monty Hall. E para a gente falar desse meme, nós vamos ter eu e o Pedro aqui juntos. Bom, vamos por partes, né? Vamos explicar primeiro o meme. A gente começa com 3 portas. Atrás de 2 dessas portas a gente tem uma cabra e atrás de outra dessas portas a gente tem um carro. O que acontece? O que é o problema de Monty Hall? Monty Hall era um apresentador de um programa de TV chamado Let's Make a Deal, ou seja, vamos fazer um trato, vamos fazer um acordo. E nesse programa, os participantes eles eram dados a oportunidade de escolher uma entre 3 portas. E a disposição das portas era igual a essa disposição que a gente tem aí no meme. Atrás de 2 delas a gente tinha 2 cabras e atrás de outra delas a gente tinha um carro. O participante escolhendo a porta correta do carro, ele tinha o direito de permanecer com o carro, né? Ele ganhava o carro. Mas ele também poderia acabar escolhendo uma porta que tenha cabra e não ganhando nada. Mas qual é o ponto que é matematicamente interessante desse... desculpa, continuando aqui com o meme. Esse meme faz referência a um programa de TV do History Channel, né, o Trato Feito. Esse aqui embaixo é um dos personagens principais do Trato Feito, e essa é uma das frases de efeito dele, né? Você nunca sabe o que vai passar por aquela porta. Então, o Pedro vai explicar um pouco depois sobre a prova do problema, mas o problema é o seguinte, depois que o participante escolhe a primeira porta, o Monty Hall vai e abre e tem uma cabra pra gente, né? Uma que a gente escolheu e uma que a gente não escolheu. E a gente sabe que em uma dessas duas tem uma cabra e em uma dessas duas tem um carro. Aí,
o Monty Hall vai e dá para o participante a oportunidade dele trocar de porta ou de permanecer na mesma porta. E é aí que vem o meme do trato feito, né? Porque a pergunta que o problema traz é: você deve trocar de porta ou você não deve trocar de porta para maximizar suas chances de conseguir um carro? Ou será que não faz diferença, né? Então, e aí o Rick responde essa pergunta, né? O Rick, que é o nome desse personagem, ele responde nenhuma das duas. Você nunca sabe que vai entrar por aquela porta. Agora o Pedro vai dar uma explicação um pouco mais matemática sobre do que trata o teorema. O teorema não, o problema, perdão. Obrigadão, Pedro. Gente, eu acho que é válido a gente falar, né, fazer um pouco da divulgação também, mas que o problema de Monty Hall, ele tá também nesse livrinho aqui, que é o Andar do Bêbado, que é um livro muito interessante de divulgação matemática, que fala sobre essa parte de estatística, probabilidade, etc. Então, quem quiser ler, vale super a pena. Mas eu acho que o problema de Monty Hall, ele leva uma grande importância por inúmeros fatores. Primeiro, complementando a fala do Toninho acerca da situação histórica da coisa, a maioria das pessoas, quando essa pergunta foi lançada, porque a pergunta foi lançada originalmente, né, fora do programa, feita formalmente, numa coluna de revista de uma moça chamada de Marilyn von Savant, que a gente pode até ver em um dos slides seguintes que eu vou passar, mas ela, inclusive, é uma das recordistas como uma das pessoas com maior QI na humanidade. Ela, inclusive, ainda está viva, acho que vale compensar, e perguntaram para ela, descreveram a situação exatamente que o Toninho descreveu, e perguntaram se vale ficar, será mais válido, estatisticamente falando, ficar na mesma porta ou trocar, já que você sabia que uma das portas havia sido revelada que tinha uma cabra. Gente, é o seguinte, a maioria das pessoas de cara acha que é 50-50, né? A partir do momento que você tem duas portas só para escolher, você está certo ou você está errado. Mas essa moça, a Marilyn von Savant, ela literalmente respondeu o contrário e foi rechaçada por toda a comunidade matemática da época. Falaram que ela era burra, que não devia fazer mais matemática, e ela viveu, inclusive, para provar que ela estava certa. Mas, vamos lá. Vou avançar um slide para continuar a explicação, que eu acho que a gente vai dizer o seguinte. Inclusive, foi até assunto na mesa de jantar de ontem, eu até fiz um diagrama super bonitinho, mas a prova, ela pode ser até um pouco mais simples do que se parece, porque vamos lá, vamos acompanhar o raciocínio. Eu deixei aí para vocês um diagrama que ele representa muito bem a situação que a gente tem, porque vamos lá. No início, nós temos 3 portas, né? Ou seja, das 3, a gente sabe que 2 têm cabra. Ou seja, a gente tem 1/3 de escolher uma porta com carro, 1/3 com cabra e 1/3 com cabra. Ou seja, 2/3 da situação, você tem a chance de ter escolhido a porta errada. Então, vamos separar em 2 situações. Ou a situação do chute certo e a situação do chute errado, que são 2. Mas vamos começar pela do chute certo. Se você escolher a do chute certo, que é só acompanhar, por exemplo, se eu não me engano, isso, que é só acompanhar a door 1, a porta 1 do diagrama aqui embaixo, a gente vai ver o seguinte, a gente está com um carro na porta. Então, se o protagonista do programa, o apresentador do programa abre outra porta, se a gente troca, a gente fica com uma cabra, ok? Ele tem 2 portas para abrir. Então, abrindo, por exemplo, a gente está na porta 1 e as cabras estão na porta 2 e 3, respectivamente. Então, ele pode abrir ou a porta 2 ou a porta 3. Independente da situação, se você troca, você perde, porque você já estava com o carro, né?
E isso totaliza 1/3 de você ficar e tá certo. Ou seja, você perde apenas se trocar. Agora vamos para a situação do chute errado, né? Então, você escolheu a porta 2. A porta 2 tem uma cabra. O que o apresentador vai fazer? Ele só pode abrir a porta 3. Porque a que você escolheu tem uma cabra. Ou seja, a única que sobra para ele abrir é a porta 3. Então, na situação que você escolhe uma das portas erradas, ou seja, 1/3 da situação, se você troca, você fica com um carro. E agora vamos para o outro chute errado. Se você escolheu a porta 3, que também tem uma cabra, ele vai abrir a porta 2. Ou seja, você também, se trocar, você vai ficar com o carro. Então, em 2 das 3 situações, ou seja, nas 2 que você realiza o chute errado, vai ocasionar um dá certo. Então, ao trocar, e 33% chance de acertar se ficar. Eu acho que começou a travar. Vou dar uma repetida, então. Normalizou a situação? Ok, então vou repetir, aproveitando que voltou a situação. Mas vamos lá. Então, nós temos 3 situações. 2 sendo o chute errado e uma sendo o chute certo. Eu acho que a do chute certo pegou bem. Mas então vamos para as 2 do chute errado. Então, se você escolhe... Lembrando que a porta 2 e a porta 3 tem uma cabra. Então, assumindo que você escolhe a porta 2, o apresentador só pode abrir a porta 3. Ou seja, você tinha 1/3, 1/3, 1/3. Em um dos 1/3, se você troca, você ganha. Porque a outra porta que tinha cabra já foi aberta. Então, indo para outra situação do chute errado. Você escolheu a porta 3. O apresentador só pode abrir a porta 2, porque é a única que sobrou que tem uma cabra. Ou seja, trocando de porta, você também garante o carro. Então, das 3 situações possíveis, você ganha o carro se trocar em 2. Então, o saldo final, no final das contas, vai ser 66% de acerto para trocar e 33% de acerto para ficar. Então, como foi dito pela Marilyn von Savant lá em 1900 e pouco, sobre o assunto, ela foi rechaçada sobre isso, vale mais a pena trocar de porta do que ficar de porta para ganhar o carro. E é por isso que tem a graça do meme, né? Ele não, na verdade, ele não satiriza a situação da escolha, ele faz essa intertextualidade com o trato feito, que eu acho que a maioria deve conhecer, né? E a gente trouxe esse outro também, que honestamente eu achei muito engraçado, e se não tivesse porta nenhuma no final das contas, né? Mas é muito interessante, eu acho que o problema de Monty Hall abre para a gente uma porta de visualização muito louca dentro de compreensão de estatística e probabilidade. Mas, basicamente, Monty Hall, explicado de uma maneira mais simples, é assim: se vocês tiverem interesse de procurar sobre o problema, existe um canal no YouTube chamado Numberphile. A gente pode até deixar aí nos comentários da live depois, que fala sobre, e é muito legal. E agora, para a gente continuar e fechar a nossa parte, gostaria de passar a voz para o Tonini sobre uns joguinhos que a maioria recebe de grupo de WhatsApp da família. Muito obrigado, Pedro. Bom, depois do meme de Monty Hall, a gente tinha que falar também das coisas mais comuns que a gente vê no Instagram, Facebook, qualquer rede social desse tipo, que são os desafios de gênios. Você resolve se você é um gênio apenas. Muitas das vezes são sistemas de equações, como esse daí, mas ao invés de a gente ter variáveis em formas de letras ou algum outro tipo de símbolo matemático, a gente tem elas de uma forma, em alguma outra forma, às vezes frutas, nesse caso aí a gente tem flores, já vi também com animais. E o objetivo desse tipo de sistema de equação é, primeiro, deixar o sistema de equações de uma forma mais visual para a pessoa, né?
porque muita gente não gosta de ficar olhando para o papel e ver um monte de número, letra, para tentar fazer matemática desse jeito. Então, às vezes fica até melhor para a pessoa conseguir visualizar o que está acontecendo se ela tiver esse auxílio visual né, das flores, nesse caso, ou de frutas, ou de animais, de qualquer forma. Mas, às vezes, esse sistema de equações, eles também trazem o quê? Algum tipo de pegadinha. Então, vamos tentar resolver isso daqui. Ó. A gente começa com as 3 flores, e ele diz que 3 flores são iguais que 3 flores vermelhas são iguais a 60. Então, a gente pode chamar as flores vermelhas de x, né? Então, a gente tem que 3x é igual a 60, x é igual a 60 dividido por 3, x é igual a 20. Aqui, a gente tem que uma flor vermelha mais 2 flores azuis são igual a 30. Então, se a gente já tem x, que é igual a 20, e a gente chama as flores azuis de y, a gente tem 20 mais 2y é igual a 30. Então, a gente subtrai o 20 dos dois lados, né? Então, a gente fica com 2y é igual a 10, e a gente acha as flores azuis como sendo iguais a 5. Aqui, embaixo, é que geralmente a gente tem a pegadinha. O que a gente tem aqui? Flor azul, que a gente chamou de y, e flor amarela. Se vocês olharem aqui para o lado, já vai ter uma colinha do que está acontecendo, mas o que muita gente esquece de considerar é que tem 2 flores amarelas aqui, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, não é uma flor azul menos uma flor amarela é igual a 3. É uma flor azul menos 2 flores amarelas é igual a 3. E por que acontece essa confusão, né? Porque em nenhum outro lugar do problema eles representavam as flores conjuntas dessa forma. Aqui em cima, ó, a gente tem 3 flores vermelhas, mas elas estão representadas separadas. Aqui embaixo, mesma coisa, a gente tem 2 flores azuis também representadas separadas. Mas aqui a gente tem elas representadas juntas como uma pegadinha mesmo. Então, resolvendo da mesma forma que a gente estava resolvendo antes, a gente tem o quê? Y, que a gente chama de ordem de operações. Geralmente, esse problema da ordem de operações... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que parece que travou. Então, vou voltar para a operação de cima. Na operação daqui de cima, né, a gente tem a flor azul, que a gente chamou de y, que a gente sabe que vale 5. E a gente tem também 2 flores amarelas, né? É importante a gente perceber que tem 2 flores amarelas, e não apenas uma, da forma que elas estão representadas aqui. Bom, se a flor azul representa 5, que a gente chamou de y, e a gente chama uma flor amarela de z, então a gente tem que 5 menos 2z é igual a 3. A gente subtrai 5 dos dois lados, a gente fica menos 2z é igual a menos 2, então z é igual a 1, ou seja, uma flor amarela é igual a 1. Aqui na parte de baixo, a gente tem o quê? Um outro problema que geralmente aparece nesse tipo de operação, né? Nesse tipo de equação. Aqui, um resultado errado, né? Porque fazendo aqui, ó, a flor amarela vale 1 e a flor vermelha vale 20. Então a gente tem 21 vezes o 5 que a flor vermelha vale, né? Então a gente teria 105 no total. Resultado porque azul. Isso aí já dá 100. Mais um 1 da flor amarela, a gente tem 101. E essa seria a resposta certa do
essa seria a resposta do problema utilizando a ordem de operações. À luz desse tipo de meme, desse estilo de foto que a gente encontra na internet, a gente trouxe um outro exemplo disso, um pouquinho mais complicado do que esse. Essa daqui. Aqui a gente tem também uma equação matemática representada dessa forma um pouco mais lúdica, com frutas, nesse caso, né? Da última vez eram flores, nesse momento são frutas. Mas o que é interessante sobre esse daqui, né, é que geralmente os problemas que são passados nesse tipo de sistema de equação na internet, eles são sistemas de equações normais, né? Enquanto que esse daqui é uma referência à hipótese de Riemann, né? Para quem não conhece, a hipótese de Riemann, ela é uma questão relacionada também a números complexos, como aquele primeiro meme que o Pedro mostrou, e também tem forte relação com números primos. Mas qual é a questão da hipótese de Riemann, né? Ela tem relação com essa operação aqui, que está sendo mostrada. Essa operação aqui é a função zeta de Riemann. Ela é definida dessa forma aqui, com essa somatória, né? Então, a função zeta, como que a gente lê isso aqui? A função zeta de abacaxi é igual ao somatório de todos os 1 sobre maçã elevado ao abacaxi, sendo que maçã vai de 1 até infinito. E a gente quer achar todos os valores possíveis de abacaxi que fazem essa função zeta dar zero. Mas qual é o problema com isso, né? Essa referência do resolva se você for um gênio é interessante porque a resolução dessa hipótese de Riemann, ela é uma das perguntas do prêmio do milênio da matemática, que são uma série de questões que foram colocadas por um matemático no final do milênio passado, e ele dizia que a gente resolvendo essas questões, elas representariam um avanço muito grande na matemática. Outros exemplos bons de prêmios de problemas do milênio são os problemas de P versus NP, para quem conhece, sobre problemas computacionais, e a gente tem também a conjectura de Poincaré, que inclusive foi resolvida por um matemático russo há uns anos atrás, e é até interessante porque ele recusou o prêmio de $1 milhão que é dado pelo prêmio da matemática, e ele também foi indicado para ganhar a medalha Fields da matemática, que é basicamente a mesma coisa do prêmio Nobel de matemática. É o prêmio Nobel de matemática que a gente tem, né? Porque o Nobel geralmente não engloba matemáticos, e ele também recusou a medalha Fields pelo achado dele, né? Pela resolução dele da conjectura de Poincaré. Mas, enfim, é uma situação interessante, que essa daqui você já precisa ter um pouco mais de conhecimento prévio. A gente não vai ficar entrando em detalhes sobre a hipótese de Riemann, nem sobre a função zeta de Riemann, porque, como eu disse, com a topologia, não compreende o que nós, como alunos de ensino médio, sabemos, então não seria nenhuma coisa que a gente saberia explicar, mas você também não necessita de muita informação para conseguir entender esse meme. E ele é interessante porque ele te leva a várias outras coisas na matemática. Então, é isso. E, Tonini, aproveitando o final, né, antes da gente passar a palavra, um comentário rápido. Dá uma voltada. Dá uma voltada rápida. Eu sei. Eu não lembro quem que comentou, eu acho que foi Lorenzo,
Não, eu tô com eles salvos aqui, ó. Tô com eles salvos Você tá? aqui. Pode falar, então. Pode falar. Olha só, uns comentários muito pertinentes. O Gabriel daqui mesmo disse que na terceira linha, se a gente lesse o girassol, em vez de ser 2 girassol, como girassol ao quadrado, ia ficar mais chato. Acho incrível. Na verdade, é uma Realmente. tentação ali, que é... É girassol elevado a girassol, né? É verdade. Não, é girassol elevado a girassol, elevado a girassol, e girassol vezes. A literatura é meio estranha, eu não uso essa mutação, aí eu só comentei assim, pra ver se alguém ia pegar, mas ninguém falou nada. E o Lorenzo pontuou que a flor azul da última linha tem uma pétala a menos. E aí fica o questionamento se você acha que o valor da flor é atribuído por pétala ou pelo inteiro. Mas é Sim. Isso daí. Pois é. Mas é isso, gente. Agora, esse é o fim da minha apresentação com o Meirelles. E agora a gente vai passar a palavra para o Gabriel, que vai falar sobre temas parecidos com o nosso. Então, obrigado pela atenção de vocês. Tchauzinho. Boa tarde, chat. Bom, já fui apresentado no início aqui, passando a palavra para mim, sou o Gabriel. Estudei no IFES, me formei ano passado, e fui fazer matemática na USP, né? Não tem nada para fazer, escolhi fazer matemática. Coisa que ninguém gosta de fazer, né? Eu vim aqui falar de... coragem de assumir, entendeu? Que sempre amou a matemática. Sempre amei uma relação linda. Mas eu vim falar de temas um pouco mais simples, né? Não vim falar de função zeta, de função gama, ou funções de variável complexa. Eu vim falar de intervalos, nesse primeiro meme aqui. Esse aqui me lembra quando eu estava, acho que no segundo ano do ensino médio lá no IFES, e eu estava falando com o Vinícius, eu estava muito empolgado, porque eu tinha acabado de ver sobre cardinalidade, que fala sobre o tamanho de conjuntos, ele fala a quantidade, ele te expressa a quantidade de elementos do conjunto, né? Cardinalidade é isso. Aí eu estava falando que existiam infinitos superiores a outros, infinitos que são maiores que outros. Por exemplo, os reais, eles são de um infinito maior do que os números naturais, ou os inteiros, ou os racionais. E quando eu estava falando disso, uma menina, a Malu, ela virou para mim e falou, é verdade, entre 0 e 1 existe uma quantidade infinita de números, e entre 0 e 2 existe uma quantidade ainda maior de números. Só que isso é uma completa mentira. Esse trecho que ela falou, ela extraiu do livro A Culpa das Estrelas, que a Hazel fala isso pro namorico dela. Eu nunca li esse livro, só sei dessa referência por causa da menina, por causa da Malu. E ela fala, existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Tem o 0.1, o 0.12 e o 0.112. E uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e 1 milhão. Alguns infinitos são maiores que os outros. Aí ela continuou falando sobre o amor dela e os dias lindos que ela passou com o par dela, mas isso está completamente errado. O John Green errou em fazer essa referência, porque quando você vai comparar conjuntos, o melhor tratamento que você pode dar seria organizando eles em pares. E como a gente pode fazer isso? Através de funções. As funções, elas relacionam dois conjuntos, o domínio com o codomínio. Aí a função ela vai trazer um elemento do domínio para sua imagem no codomínio. Quando você tem uma função injetora, por exemplo, ela é uma função que o elemento, a imagem no codomínio, ela tem somente um elemento que corresponde a ela no domínio. E a sobrejetora, por exemplo, é uma função que todos os elementos do codomínio são imagem. Quando você tem uma função que é injetora e sobrejetora, você tem uma função bijetora. Com funções bijetoras, você consegue comparar conjuntos, porque você vai estar formando aqueles pares. Por exemplo, aqui eu vou estar comparando maçãs e bananas. Eu vou ver aqui que eu tenho mais maçãs do que bananas, porque se eu separar par a par,
eu vou ver que eu tenho só 6 bananas e aqui em cima eu tenho 10 maçãs. Vão sobrar 2 maçãs. É algo bem mais simples fazer isso do que contar, né? Você agrupar é bem mais simples do que você contar. Se você fosse aplicar uma prova, o professor ele não conta os alunos, depois conta as cadeiras para ver se tem cadeira para todo mundo. Ele pede para todo mundo se sentar, sem as pessoas sentarem nos colos umas das outras, e ver se alguém ficou de pé, porque precisa pegar outra cadeira, outra mesa. Se sobrou cadeira, ou se ninguém está em pé, quer dizer que a quantidade de cadeiras foi suficiente. E a gente vai fazer a mesma coisa com conjuntos numéricos. Aqui, eu fiz está demorando um pouco para carregar, mas eu fiz uma comparação entre os números inteiros e os naturais, para mostrar que mesmo que o conjunto dos inteiros ele englobe o conjunto dos naturais e possua os simétricos dele, né, que somados dá o elemento neutro da soma, esses elementos, que é o zero. Eu peguei essa função aqui, que vai dos naturais, que o seu domínio são os naturais, e o codomínio, o contradomínio, são os inteiros. Aí, ela é dessa forma, essa é a lei de formação dela. N sobre 2 para um N par, e menos N mais 1 sobre 2 para um N ímpar. Você vê que, por exemplo, eu pego o 0, leva para o 0, o 1 vai levar para o menos 1, o 2 vai levar para o 1, e vai seguindo assim. Então, eu tenho que cada elemento do conjunto do domínio tem uma correspondência com o do codomínio, uma imagem. E isso mostra que mesmo conjuntos infinitos, como os naturais e os inteiros, eles têm o mesmo tamanho. No livro A Culpa das Estrelas, a Hazel menciona um intervalo entre 0 e 1 e 0 e 2, que tem o mesmo tamanho. Se você pegar uma função bem simples, afim, do tipo f de x igual a 2x, você percebe que ela é bijetora, que todo elemento dela, todo elemento do domínio possui apenas um elemento, ela é função porque apresenta apenas um elemento de imagem, e toda imagem, todo codomínio é imagem, e possui apenas uma correspondência no domínio. Só que não é todos os elementos, todos os conjuntos infinitos que vão ter o mesmo tamanho. Existem os conjuntos infinitos numeráveis e os enumeráveis. Os numeráveis seriam aqueles que você consegue fazer uma correspondência com os naturais. Você pega o primeiro elemento dele, vai ser o 0, o segundo vai ser o 1, o terceiro vai ser o 2, por isso que ele é enumerável. Quando você tem conjuntos infinitos não enumeráveis, que, por exemplo, os reais, o conjunto dos reais, ele é enumerável, ele não é enumerável, porque você não consegue fazer uma função bijetora que leve dos naturais aos reais, ou dos racionais aos reais. E aqui do lado eu coloquei uma outra função aqui. Eu esqueci de falar da notação. Esse jogo da velha que eu coloco antes dos conjuntos, ele representa a cardinalidade, que é a quantidade, de forma geral, é a quantidade de elementos do conjunto. Então, aqui está dizendo que a cardinalidade do intervalo 0 e 1 fechado em 0 e 1 é igual à cardinalidade de 0 e 2 fechado no 0 e 2. E aqui eu coloquei também uma função bijetora, uma função que mostra que do intervalo aberto menos 1 a 1 tem a mesma quantidade de elementos que os reais. Essa função aqui, olha, com essa lei de formação, x sobre 1 menos o valor absoluto de x, me dá essa curva meio estranha aqui eu dei um zoom out nela, para mostrar como que ela fica, ela parece muito com a função tangente, né? E se você traçar, ela é ela é crescente por toda a sua extensão. Então, com isso eu mostro que ela é injetora. Mas eu vou deixar isso daqui um pouco de lado, e se alguém quiser pesquisar mais, estudar mais sobre cardinalidade e sobre quantidade de elementos, por que os reais eles têm uma quantidade de elementos maior do que os racionais, vocês podem estudar a diagonalização de Cantor, que ele usa os binários
ele usa um sistema binário e mostra que sempre vai existir mais um quando você pega a diagonal, mas isso não é assunto para agora. Então, vamos prosseguindo. Esse daqui, ele é de um momento muito comum, não só na matemática, mas em qualquer área. Esse daqui me lembra no primeiro ano, minha primeira prova de Química com o Breno. Eu tinha saído da prova confiante, falando minhas respostas, achando que eu estava certo e concordando com os outros. Pelo menos a média eu tiro nessa prova, valia 8, né? Eu acho que eu tirei 1,6 ou 1,49. Aquilo ali me abalou bastante, porque eu saí empolgado até da prova. E aqui é o Bob Esponja escrevendo, né? Eu confiante fazendo um quadrado no final de uma demonstração incoerente e incorreta. O quadrado, ele, ao final de uma demonstração, ele significa, na matemática, como queríamos demonstrar. Quod era demonstrado, em latim. Não sei falar muito bem, acho que é isso. Mas ele é um quadradinho que você faz para só mostrar que ali é o final da sua resolução. O famoso CQD ou QED em inglês. Não, em latim. E ele é um quadrado, dizem que é um quadrado porque faz uma referência a uma lápide, que o problema morreu ali, mas eu não sei se é verdade. Agora passar para mim. Aqui são os erros clássicos, né? Aqui uma expressão algébrica que as pessoas pediram para as pessoas responderem no Twitter, fizeram uma enquete, colocaram como as respostas 16, 15, 14, 13, sem a resposta correta, né, que é o 10, porque primeiro você faz a multiplicação e depois a soma. Então, eu sou uma piada para você, 10. E aqui uma soma muito simples, 88 mais 22, que resulta em 100. Digo, 110. É porque é bem comum você somar 88 e 20 e parecer 100, né? 80 com 20. E aqui é o último slide para eu dar uma mensagem final para todo mundo que não façam matemática, não é algo legal, porque, olha só, os números, eles não deveriam ter nem nomes, eles não deveriam receber nomes. Porque um número, uma ideia, ele não existe. Ele tem algo que ele tem uma existência que não é tangível. Você tem 2 carros, você tem ideia de 2 carros, mas não existe 2. Não é como um conceito. Você não consegue encontrar o homem andando na rua ou a mulher andando na rua. São conceitos e não precisaria de nome os números. Quando você atribui um nome a eles, você dá você cria quase que uma relação com eles. É igual quando você dá um nome para o animal, para o seu cachorro, para o seu gato, você começa a se apegar mais. E você não vai querer doar a ele se você encontrou ele na rua, por exemplo. E isso é ruim porque se você for mudar de base decimal, se você for mudar de base numérica, a gente usa a base decimal, né? 0, 1, 2, 3, então 9, e depois vai subindo. Se você vai mudar de base, isso causa uma estranheza. Até mesmo a base binária, que é uma base mais simples, quando as pessoas são apresentadas para um início de curso de programação ou qualquer outra coisa, uma linguagem hexadecimal, elas têm uma certa dificuldade em aceitar isso. Anos de contagem e nenhuma aplicação no mundo real foi encontrada para ir além de seus dedos. Você, no dia a dia, não precisa usar mais do que os seus dedos para contar. Você não vai chegar no infinito. Você não vai chegar e calcular a quantidade, o limite que chega à produção de bolos, o limite da razão entre o seu consumo de bolo e o bolo que você produz. Você não vai fazer isso normalmente. Não é algo que você vai fazer numa tarde de domingo ou na manhã de segunda. Quer ir além para uma gargalhada? Nós temos uma ferramenta para isso. Se chama achar. O achismo, né? Você falar, eu acho que se comportaria dessa forma. Quando a gente está numa dimensão, a gente está
em dimensão 3D, né, um R3. A gente vive no R3. E a gente costuma pensar no R3. Fica até estranho quando você cai para o R2. Você pensa em, por exemplo, uma esfera passando para o R2 como um círculo que vai crescer, que ele começa pequeno e vai aumentando e depois diminuindo. Porque seria isso que aconteceria com uma esfera passando para o R2. Você veria os vários níveis dessa esfera. E você não consegue imaginar muito bem, se você ficar só no achismo, cada um vai ter a sua visão de como seria no R4, no R5, R8. E isso não é interessante, matematicamente falando, porque a gente preza pela consistência. Você tem que ser consistente e se você não formalizar, você não conseguir dar um modelo, ninguém vai conseguir chegar nos mesmos resultados que você, então você não vai ter nem ciência. Sim, por favor, me dê zero de algo, por favor, me dê infinito disso. Afirmações imaginadas por alguém totalmente louco. Você não vai encontrar ninguém pedindo uma quantidade infinita de fandangos ou cheetos para o lanche da tarde. Afirmações imaginadas afirmações imaginadas por alguém totalmente louco. Isso é uma matemática real, feita por matemáticos de verdade. Eles têm pedido seu respeito por todo esse tempo, com todas as calculadoras e ábacos que nós fizemos para eles. Aí aqui a gente tem o valor absoluto da função gama, a função gama complexa. Aqui tem esse negócio que parece um tronco de árvore com uns espetos. Eu tinha até montado aqui no OFO. O valor absoluto da arctangente do complexo elevado a menos 5. Um número complexo elevado a menos 5. Se você plotar isso, você vai ter essa superfície. E aqui o que parece um D20 são 5 cubos aglutinados. Olá, eu gostaria de uma coisa bizarra. Maçãs, por favor. Eles têm nos tratado como tolos por todo esse tempo. Isso daqui é uma superfície de Riemann. Elas foram criadas, ele criou como uma solução para tratar de funções complexas para complexas, que tem uma entrada complexa e uma saída complexa, para você montar os gráficos delas. Quando você trata de funções complexas, elas têm um comportamento que não pode... Ela não é comum, não é tão comum quanto o real para o real, o RN para RN, porque quando você está dando, por exemplo, quando você está em 1, você joga 1 para uma função complexa, você está em 1. Você está no plano complexo. Ele vai que tem R e I aqui, né? No eixo das abscissas você tem os reais, das ordenadas você teria os números imaginários, os complexos. Absoluto, a parte absolutamente imaginária, né? Quando você está em 1, os dois planos, eles vão estar em 1. Em 1 e 0. Para 0 e I, esse daqui já vai estar em menos 1. Quando você está, por exemplo, numa função do modelo x ao quadrado, uma função do modelo z ao quadrado igual a f de z, que montaria uma circunferência de raio 1 com centro na origem. Aí quando você vai passando esse círculo, você percebe que aqui ele vai estar que aqui os dois vão começar em 0 e 1, em 1 e 0. Quando chegar em 0 e I, esse daqui ele vai estar em 0 e I, e o segundo vai estar em menos 1, porque I ao quadrado é igual a menos 1, como falaram ali mais cedo. E quando esse daqui estiver em meia volta, menos 1, esse já vai ter chegado em 1 e 0. Então você vai ter que a função a sua saída, ela vai estar sempre dobrando, ela vai estar sempre à frente. Então, para você conseguir
uma continuidade, sem que tenha esses saltos nas funções inversas, você faz meio que um plano torcido para que ele seja um intermediário entre o domínio e o seu codomínio. E é isso. Você percebe que aqui no final, eu acho que as pessoas devem ter até deixado de lado o que eu estou falando, porque não é muito interessante você ficar estudando funções complexas. E eu acho que é isso. A matemática, ela não tem... A matemática por si, ela vai muito à frente do que você tem no mundo real, né? Algumas descobertas matemáticas, elas só aparecem aplicações centenas de anos depois. E você dizer que matemática é inútil, não serve para nada, deveria ser parado de gastar dinheiro público com pesquisas ou coisas do tipo, por favor, não faça isso, que eu vou ver disso. Mas é a mesma coisa que falar que música é inútil, que os esportes são inúteis, porque eles não vão te dar nada, ele não vai produzir um carro para você. Você escuta música só para conseguir aumentar algo que você está sentindo, relaxar. O Vitor falou relaxar. Às vezes você quer escutar uma música porque você está empolgado, você se empolgar. Ela ativa vários sentimentos. E a matemática, ela transcende ela é muito mais do que servir a propósito de algo. É como Aristóteles disse, a filosofia, ela é inútil, ela é completamente sem aplicação, mas por isso ela é mais bela. E matemática, eu gosto de acreditar assim. Eu gosto de acreditar nisso. Que ela, mesmo sem você tá sem norte nenhum, você está trabalhando com conjuntos completamente bizarros, você consegue resultados incríveis. É isso. Se alguém quiser mandar algum meme, alguma coisa para a gente explicar, pode se sentir à vontade. Porque idiota perguntas idiotas, que vocês podem achar como bobas ou idiotas, elas deveriam ser das mais triviais possíveis. Uma pergunta idiota que qualquer um poderia responder. Mas se eu perguntar aqui, provavelmente 95% das pessoas que estão assistindo não vai saber construir o conjunto dos naturais, que é um conjunto que a gente trabalha desde pequeno. Então, não tem perguntas idiotas. Se é algo tão simples e tão básico, que você está tão familiarizado, você não consegue responder, então não existe nenhuma pergunta boba. Gabriel. Pode falar. Terminei aqui já. Gabriel, eu só tenho que te agradecer e dizer assim, que você me tirou o chão e que qualquer tentativa de ensaio, de um agradecimento ou anotação que eu pudesse fazer aqui, ficaria bem, enfim, me tirou do chão. Eu queria que os Pedro Meirelles e Pedro Schneider abrissem as câmeras também, que a gente vai abrir ao público com essas belíssimas considerações que vocês três fizeram. Eu queria que minha amiga da graduação estivesse aqui, a Karina, eu acho que ela não está. Elígia, que bom que você veio. Eu vou contar para vocês que eu já contei de uma outra vez, de uma outra edição. Estou esperando os Pedros aqui. Enfim, quando eu estava fazendo matemática, eu tinha uma amiga, a Karina Marchetti Bono, e a gente falava assim, nossa, a gente vai fazer uma escola do tipo Aristóteles, Euclides, para trabalhar com quem gosta de matemática, com quem quer criar matemática. Né?
Aí eu cheguei no IFES, eu acho que a gente tentou fazer isso por vários, né, pelos anos que eu já trabalhei. Eu encontrei outros malucos antes de entrar no IFES, mas aqui no IFES eu encontrei muitos, né, assim, e falei malucos de brincadeira, porque senti essa alegria. A minha relação com a matemática é a mesma que eu tenho com a música. Ela me alegra, ela me diverte, ela me faz bem. E esse bem-estar a gente consegue quando a gente conhece, né? Eu falo assim, a gente ama o que a gente conhece. E ver vocês criando em cima do que vocês tiveram acesso, não só muito além da escola, deixa a gente assim, muito feliz. Voltando então, eu e a Karina, a gente tinha e esse sonho começou a se concretizar de forma mais efetiva, assim, né? Mais frequente, quando encontrei com o Michel e o Douglas, que também acreditavam nisso. A nossa coordenadoria, em geral, acredita nisso. Que matemática não é para ficar guardada no bolso, matemática não é para uns, a matemática é para quem quiser. Eu sempre falo assim que a minha experiência no ensino médio com a biologia era completamente sem sal, então eu não acho que eu vou ser uma grande bióloga. Mas eu acho que um bom professor de biologia tem que me dar a sensação de que eu posso aprender pelo menos o mínimo, de que eu posso estar. Né? Então, de repente, eu vou te oferecer matemática e você vai ser artista plástico, ok. Mas eu não posso te privar dessa alegria, desse prazer da descoberta, né, da conquista, da transcendência do que é, né, do cotidiano. Não, mas o que eu consigo criar dos meus bolos cortados e dos dedos da mão e para onde que eu vou além disso, né? Então eu estou extremamente emocionada. Quero agradecer de novo ao Douglas, ao Michel. A gente fazia esse evento com o Grupo EMEI esse ano, é uma questão de nome, mas a gente sempre sonhou com esses eventos e assim ver vocês é uma alegria sem par, sem par. Né? Não tem a função objetora que permita comparar essa alegria que a gente sente de ver vocês falando, né? E de ver o chat lá também bombando de um monte de perguntas né, e de brincadeiras que são de quem sabe, ou que conhece a matemática, ou conhece vocês, pelo menos, né? E aí eu vou passar para a Larissa, não é isso, Larissa? E a Larissa, junto com o Pedro e a Bárbara, vão trazer algumas coisas que rolaram lá no chat para cá e eu vou ajudando. Gustavo falou, Gustavo Scardino. Aliás, existe Gustavo Scardino ainda, é mole? Não na minha aula, ele não existia. Mas aqui ele está. Seja bem-vindo, Gustavo. Larissa, eu vou fechar minha câmera e vou deixar para você, Bárbara e Vitor, pode ser? Sim, eu não tava... Um de vocês, acho que é a Larissa que vai aparecer, né? Pode ser, então. Tá, beijo, divirta-se, eu estou aqui. A primeira pergunta que a gente tem foi que a própria Cláudia trouxe pra gente. Lembra quem fez, Cláudia? Sobre o meme da divulgação? Larissa, tá bem baixinho, se puder. Cláudia, tá me ouvindo? Sim. Você lembra quem trouxe a pergunta sobre o meme da divulgação? Você responde. A gente queria mesmo que você respondesse, entendeu? A pergunta fomos nós que trouxemos. Então passa para os meninos. Acho que eu vou passar essa aí. Então tá, mas segura o fone aí, porque tá muito baixo. Não me preparei psicologicamente. Tá, mas pergunta então. Fica à vontade. Tá, ok. No caso, a pergunta era sobre o meme da divulgação, né? O meme do Bob Esponja na divulgação do evento. Um meme em que o Bob Esponja... Eram dois Bob Esponja, certo? A gente tem imagem dele aqui. Ou não?
Eu acho que nesse slide não. A gente teria que pegar na divulgação. Na divulgação, né? Nesse slide Tá, aí não mas tem. acho que não precisa. Enfim, era um meme do Bob Esponja em que tinha X igual a X mais um e dois Bob Esponjas, um muito assustado com a legenda de matemáticos, né? E o outro muito calmo com a legenda de programadores. Eu não tô a fim de responder, então vou passar a pergunta para os meninos, né? Pedro, fiquem à vontade aí. Toninho, todos. Fica meio complicado de falar sem ter ele aberto aqui, né? Mas a graça do meme, eu acho que antes de começar a apresentação, a tela de espera da live no YouTube tinha o meme, mas eu não tenho certeza também. O que é interessante sobre esse meme são os símbolos que são iguais para a programação, que tem os mesmos símbolos também na matemática, mas que significam uma coisa completamente diferente. Na programação, o símbolo de igual, ele significa uma atribuição. Então, você tem uma variável, né, x, que é quase a mesma coisa, tanto para programação quanto para matemática, mas esse x para programação, ele é uma variável, mas o que ele significa é um espaçozinho da memória do seu computador. Então, quando você fala x é igual a x mais 1, tudo que você está falando naquele endereço de memória ali, pega e joga o valor de x mais 1. Então, se x antes era 7, você vai pegar e você vai estar jogando dentro desse espaçozinho da memória o valor de 8, né? Que é x mais 1, se x era 7, você está jogando lá dentro o valor de 8. Mas para a matemática é um pouco diferente. O sinal de igual na matemática não é o sinal de atribuição. A matemática tem um sinal de atribuição diferente, que é o 2 pontos e o igual. Essa é a atribuição para a matemática. Mas o igual para a matemática é como se fosse um operador binário, né? Representa uma coisa que é verdade. E no caso, uma operação, se você estiver olhando matemática, você tem x é igual a x mais 1, isso é impossível para matemática. Então, é interessante ver essa relação do fato de que os mesmos sinais podem ter significados diferentes nessas áreas diferentes. É por isso que o Bob Esponja, com a legenda de programador, estava tranquilo, né? Porque isso é uma operação comum no ambiente da programação. A gente tem até um outro tipo de operação que faz exatamente isso, só adiciona 1 numa variável, porque a gente usa ela muito frequentemente. Pronto, tá aí o meme. É esse da esquerda, né? Esse é o cartaz de divulgação todo. Esquerda não, perdão, direita. Aí é esse, né? A gente tem essa operação de x é igual a x mais 1. Aí o Bob Esponja de programador está muito calmo, como se fosse uma coisa que ele visse todo dia. E o matemático está desesperado, porque matematicamente falando isso é uma operação impossível. Essa sobre o meme da divulgação, a gente tinha aberto também para antes da... acho que a gente colocou junto com a inscrição para vocês enviarem memes para a gente. As pessoas enviaram, aí a gente vai falar deles agora. Pedro, se você quiser começar. Perfeito, então. A gente deixou aberto na hora na divulgação, junto com... Ok, peguei a apresentação, prontinho. A gente deixou aberto junto com o link e a divulgação como que é o nome? Um link do Google Forms para quem quisesse enviar algum meme que achasse interessante, né? E assim, a gente recebeu alguns bem legais, inclusive um dos que a gente recebeu foi um dos que a gente colocou, que foi o do triângulo retângulo com lado I, lado 0 e lado 1. Mas a gente recebeu alguns muito bons também, que eu vou começar por esse que é o primeiro, mas tem um que eu honestamente tenho um apreço muito grande pelo estilo. Mas esse daqui, para quem conhece, é o Vetor, que é o personagem de meu malvado favorito, é o vilão do vilão, né?
Aí ele fala, seu idiota, você acabou de ser vetorado, né? Eu acho que a gente poderia traduzir assim. Vetorizado. Vetorizado, né? Porque ele fala, no filme ele tem o bordão dele lá, não lembro. Mas aí ele fala, marque seus amigos para vetorizá-los totalmente, tanto em direção quanto em magnitude. E, né, quando a gente estuda lá em física, lei da ação e reação, né, a gente tem os vetores do par ação e reação, mesma direção, sentidos opostos, mas mesma magnitude. Mas muito bom. Para quem lembra do filme, lembra do bordão do personagem, eu honestamente achei isso muito bom. Mas os meus favoritos foram esses daqui do Vila Sésamo, que ficaram famosos, acho que ano passado, mais ou menos, principalmente se eu não me engano, em algumas redes sociais, estilo Reddit, alguma coisa do tipo, mas adaptaram para matemática e eles pegam algumas cenas aleatórias do desenho e colocam como uma legenda. Nesse caso, Bert descobre que não é possível somar infinito ao quadrado na operação. Eu acho que, Gabriel, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, eu acho que você vai ter mais propriedade do que tanto eu quanto o Toninho, por favor. Sim. Não, isso daí normalmente é porque você encontra muito isso quando você vai calcular algum limite ou alguma coisa assim, e aí normalmente você fez merda, mas é porque infinito ao quadrado, infinito nem é um número, né? A gente coloca isso porque o valor está explodindo na sua função, mas é só por isso mesmo. Perfeito. Aí, pra gente continuar, a gente recebeu outro meme do Vila Sésamo, que ele fica chocado ao descobrir que sua nota na prova de física foi o número inteiro e infelizmente negativo. Eu acho que a gente tem. Eu não sei se o Douglas está aqui acompanhando a gente, mas inclusive em relação ao meme do Gabriel, que ele falou. A gente estava conversando mais cedo, que ele já deu muitos zeros de alguma coisa para os alunos dele nas notas, né? A gente também, né, Toninho e Gabriel, que a gente passou pelo Chechel, muito, muito costume de passar por umas situações dessas. É o 1000 gramas não é 1 quilo, mas isso aí a gente Perfeito. tem que provar essas coisas para ele. Perfeito. Você nem me venha com essa de que passava perto em prova de Chechel, tá, Meirelles? Eu te conheço muito bem. Não, a de termodinâmica foi uma complicação para geral, eu diria. Aí, Toninho, fala dos zeros daí, esse daí é bom. Sim. Aí a gente tem duas representações do zero, né? Esse é até o mesmo modelo de meme daquele que eu mostrei sobre teoria dos nós. O zero fortão, ele fala, acabei de destruir uma equação inteira ao aparecer como divisor de um termo. Porque se você tem zero como divisor de um termo, né? A operação de você dividir qualquer número por zero, ela é indefinida, né? Ela não tem resultado, não tem como a gente calcular ela. Então, se você está fazendo algum cálculo e em algum momento que você está calculando a sua equação, você chega em uma divisão de qualquer coisa por zero, você sabe que você fez besteira no meio, como o Gabriel falou também na questão do infinito ao quadrado. E ele fala também que ele consegue transformar 200 milhões em 1 numa potenciação. Isso faz referência também ao fato de que qualquer número elevado a zero é igual a 1, né? Então, o zero ele tem essa capacidade de transformar qualquer número, quão grande que seja, em 1, sendo simplesmente elevado ao outro. Enquanto que o zero fraquinho, ele pergunta, por que motivo as pessoas me ignoram em operações de soma e subtração? Porque o zero, né, ele é o elemento neutro da adição. Então, se você tem qualquer operação de soma ou subtração que você tem um zero, você pode simplesmente ignorar ele. E ele diz também, não aguento mais essa vida, todos os dias sou deixado de lado como zero à esquerda. A questão do zero à esquerda é, inclusive, uma expressão que a gente usa muito. Ele geralmente significa alguma coisa inútil,
que não tem utilidade, porque se você pegar 1000 e colocar 4 zeros à esquerda dele, não vai mudar o valor, né? Porque nenhum zero à esquerda muda o valor de nada. Tem mais um depois desse? Eu não lembro. Não tem não. Não tem não, então os finais aí do chat aqui estão espumando aqui, falando, muito feliz. Por exemplo, o Felipe perguntou como que se explode uma função. É que o valor, ele vai para infinito, Felipe. Por isso que você não faz uma operação com infinito ao quadrado. Não é um número para você levar ele ao quadrado. Não é um elemento para você levar ele ao quadrado. O Guilherme estava pedindo salve aqui. Pedindo um salve para a tia dele, tia Deide. Um abraço, Deide. Não, acho que só isso mesmo. Ah, tá. E o próximo a gente vai estar falando, o próximo encontro a gente vai estar falando sobre curvas de Jordan. E é isso. É isso aí, gente. A gente não esperava menos que isso. Se divertiu muito com vocês. Pedro Schneider, você ia falar alguma coisa? Ah, não. Eu só ia responder as perguntas que você tinha separado aqui. Então, por favor, fica à vontade. Assim, então, essas foram as que a gente foi coletando ao longo de toda a apresentação, né? Eu lembro dessa aqui, do Gustavo Scardino, que ele diz... Eu não lembro, eu acho que era o Pedro ou o Gabriel que estavam falando sobre a utilização de bases diferentes, né? Ele diz aqui, muitos dizem que usar a base 12 seria melhor que a base 10. Realmente, isso é até uma coisa interessante, tem muita gente que realmente fala que a gente usando a base 12 no dia a dia seria mais eficiente do que a gente usar a base 10 que a gente usa ou qualquer outra base também. Tem alguma relação complicada lá que eles fazem para demonstrar isso, mas se você for parar para pensar, a gente até usa, né? Porque a nossa utilização de uma dúzia, por exemplo, uma dúzia são 12 unidades, né? A gente já está em parte do nosso dia utilizando isso. Não é uma coisa tão incomum assim mesmo para a gente, entendeu? Se vocês quiserem responder a próxima aí também. Só aproveitar a oportunidade aqui, pessoal, mandar um beijo para M8, aproveitar a fala do Gabriel, né, que mandou aqui ler os comentários, mandar um beijo para M8, a gente ama vocês, mandar um salve também para o Kaique, que pediu, e tem alguma próxima? Tem uma pergunta muito boa da professora Lídia sobre essa coisa do zero à esquerda, que também eu não sou muito simpatizante. Ela colocou uma pergunta interessante aí. 0,1 na base 2 também não vale nada? Não entendi. Isso é uma pergunta interessante, porque o zero à esquerda na base 2, ele justamente muda. Na base 2, ok. Então, é interessante, porque a questão do zero à esquerda é uma particularidade da nossa base 10. E de outras bases também, não vou dizer que é particular da base 10 mais. Perfeito. Na verdade, continua sem mudar, né? Continua sem mudar. Porque a operação, por exemplo, 101, você pega 1 vezes 2 elevado a 0, que o 1 está na posição 0, e 0, 2 elevado a 0. Eu estava andando da direita para a esquerda. Não sei porquê. Mas tá lendo em faz árabe, na base 2, então, desculpa. Tá lendo em árabe, vamos lá. Ok, mais alguma pergunta? A gente está chegando ao fim. Todo mundo pedindo salve. Um salve para o João Vitor Garbelotto, que está aqui anotado também. Isso. Lindo. Bem, enfim, gente. Gabriel, você estava falando? Não mais nada a considerar, não. A gente pode encerrar por aqui. Então eu vou te obedecer, Gabriel, tá? E vou... Sabe a decisão.
Vou agradecer de novo a participação de vocês. Faltou uma última pergunta. Eu queria saber a identificação de vocês nos posts, porque vocês se identificaram cada um dessa forma. Brevemente, em 5 minutos, para vocês responderem. Eu até deixei aqui, ó. Meirelles PhD em Batman. Perfeito. Deixar essa arte aqui que a Larissa fez, coisa mais linda, guardo comigo. Nossa, top. O Schneider, que é conhecedor de MOL, linguagem de programação, é isso? Sim. E o Gabriel, mais de 4.000 horas de doutorado. Sim. Ele foi conferido a mim pelo Pedro. Outorgado. O título foi outorgado a mim, sem a minha autorização, inclusive. Então, você decidiu brevemente aí. Ok. Eu honestamente, eu acho que é bem fácil, né? Eu acho que todo mundo que me conhece sabe que eu leio quadrinho tem um tempão e, assim, eu acho que eu mais gasto tempo lendo coisas sobre o Batman, então, sem contar que tô no hype pro filme que vai sair, né? O trailer aqui, ó, arrepiei todinho, muito bom. Mas isso aí, é bem autoexplicativo. Sobre o que o Pedro colocou para mim, foi inclusive ele que começou essa brincadeira já tem uns dias, quando eu falei para ele sobre um projeto que eu estava trabalhando em alguma outra linguagem de programação. Aí ele perguntou, mas você sabe essa também? Aí, só que o que eu falei para ele, e é o que eu ainda considero, é que todas elas são basicamente a mesma coisa. Você aprende a lógica, você aprender outra linguagem é basicamente a mesma coisa. Então, você pode ser fluente em quanto você quiser, desde que você tenha uma boa base dentro da lógica. Sofia, eu acho que, pelo que falam no chat, é que estão mais interessados nas suas 4.000 horas de Dota. Sim. Talvez uma conta clandestina, tem uma outra conta secundária, que deve ter umas 500 horas, mas não é muita coisa você contar 1.000 horas agora. E você pode dar uma olhada nos axiomas de Peano. E lá ele constrói você vê os axiomas e com eles você consegue construir conjuntos naturais. Desculpa, porque estava travando para mim, eu não estava te ouvindo direito, Gabriel. Mas você conseguiu responder. Eu tenho 4.000 horas de Dota 2 numa conta só e umas 500 horas em uma outra conta. Eu fazia umas 1.000 horas por ano, eu jogava umas 1.000 horas por ano, mais ou menos. Mas agora eu comecei a distribuir melhor um pouco o meu tempo. Me perguntaram sobre como construir conjuntos naturais, e eu falei para dar uma olhada nos axiomas de Peano. Lá ele construiu com os axiomas de Peano naturais. Obrigada, Gabriel. Eu sugiro também um livro que eu gosto muito, que não está aqui, que eu doei meu, chamado, que é meio ficção, né? Mas ele é baseado na vida do Cantor e nas contribuições do Cantor em teoria de conjuntos, né? E no estudo de cardinalidade e na ordenação dos infinitos aí com os Alephs, né? Então, Aleph, que parece um personagem, quando a gente olha para o título, muito bonito, assim, e tem aquelas transformações slide lá, também para quem quer pensar em conjuntos numéricos. Eu queria só agradecer, obrigada, foi uma tarde bem divertida, obrigada pela dedicação de todos. A gente, né, é muito simples, mas o antes dá trabalho, e aí eu queria de novo agradecer a toda a equipe que esteve aqui com a gente, a vocês, não só nesse agradecer ao super apoio do Vitor, da Bárbara, da Larissa, fazendo essa mediação aí com o chat.
agradecer a nossa comissão científica, que, né, acompanhou todo mundo, olhou cada detalhe, respondeu e tal. Obrigada. Se puderem deixar as sugestões escritas no chat. Ok. Para mim, então, que vocês fazem, amigos, estarem com a gente. Eu vou falar mais devagar, porque está picotando de novo. E esses de fofos, os que são do IFES, os que não são, aos familiares, né, que vieram prestigiar. Obrigada por confiar essas joias para a gente. Que uma área de um bom produtor de ciência, de conhecimento, possível estar junto, poder conversar com as pessoas. Isso muda tudo na relação a isso. Fiquei feliz que o Gabriel falou um pouco sobre matemática e ciência, né? O que a gente está pensando sobre concreto, real, o dia a dia. Da matemática. E é muito feliz, a gente fica muito orgulhoso de ver vocês crescendo, né, e produzindo, indo além do que a gente pode falar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Um abraço a todos. E agora os palestrantes podem receber os cumprimentos nas suas redes particulares, nas suas redes sociais. Para os meus alunos, N5, 9, 7, 15, vai ficar gravado aqui no YouTube, né? Então, a gente pode voltar e ver, porque eu passei um dever de casa a partir dessa apresentação que vocês fizeram. Obrigada, é isso. Sim, obrigada, Vitor.